e a partir da costela desse primeiro homem criar Eva. O plano original de Deus era repovoar o céu, criar uma nova família para habitar com ele após a queda dos anjos que decidiram seguir Satanás. Em essência, somos a família de Deus. E como um pai amoroso, ele tem sonhos para nós. E os mesmos começam dentro dessa sagrada instituição que é o lar. Na leitura de hoje, entenderemos em quais situações os anjos nos visitam e o que eles podem fazer por nós, pais e mães, em relação ao cuidado com os nossos filhos. Estudaremos sobre a responsabilidade de educar através do exemplo, desde as coisas simples até as mais complexas. Seremos convidados a tornar a nossa família uma amostra da família do céu. Por fim, entenderemos por que a paz no lar reflete a paz na igreja. O desafio de hoje é escolher 5 familiares que ainda não tomaram a decisão pelo batismo ou que estão afastados e começar a orar por eles. O nosso motivo especial de oração é pelo reavivamento espiritual de nossa família e para que Deus nos prepare para os momentos de jejum e oração do próximo sábado. Participe junto conosco desse movimento e lembre-se, primeiro Deus. Muito bem, então aí você já viu talvez esse vídeo, mas se não viu ainda, é apenas um resumo do que nós estudamos hoje no tema da família fiéis até o fim, ok? Lembrando então, você que está acompanhando os 10 dias de oração, que nós vamos ter o jejum nesse primeiro sábado. Nos outros eventos que tivemos, o jejum era no último sábado, né? Mas esse vai ser no primeiro, para já nos preparar o espírito, para já nos deixar pronto para convidar as pessoas durante esses 10 dias para vir conosco ou participar de um pequeno grupo, um grupo de oração, e quem sabe, então, levar nossos familiares aos pés de Jesus. Esse é o nosso desafio, ok? Mas, muito bem, nós vamos, então, como eu disse hoje, falar um pouquinho sobre relacionamento, tá bom? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês um outro vídeo, uma outra imagem aqui. O pastor vai me ajudar lá, e assim a gente vai compartilhando aqui com vocês, né? Veja só. Deixa eu ver aqui. Ok, o pastor está aí, pastor? Isso, compartilha para nós. Obrigado. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos estar falando hoje sobre relacionamento, e eu quero começar apresentando aqui para vocês essa imagem, né? Que, na verdade, essa imagem, ela é uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Porque diz assim: o casamento é um relacionamento a 2, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. É claro que isso é apenas para a gente descontrair um pouco, né? Mas uma coisa é certa, está nessa frase aqui: o casamento é um relacionamento a 2. São 2 pessoas, né, que se dedicam. Esse relacionamento, ele seria o trilho pelo qual o amor se movimenta através dele, né? Veja só, se resolvêssemos os problemas de relacionamentos, não teríamos mais divórcios, né? Por quê? Porque geralmente o divórcio, a briga, é quando um quer impor a vontade sobre o outro, né? Já percebeu isso? Então, eu não quero ceder, o outro também não, eu quero impor a minha vontade, né? E por isso causam brigas, conflitos, e muitas das vezes nós temos divórcios, brigas nas igrejas, né? Isso tudo poderia ser resolvido se nós, então, tivéssemos um relacionamento, como Deus deseja, amigável entre as pessoas, né? Olha que interessante esse texto. Esse texto é um texto-chave. Ele está no livro Mente, Caráter e Personalidade, e esse texto é muito interessante, né? Eu gostaria de ler com você. Olha só, aqui está falando sobre relacionamento, né? Cumpre submetermos, então, todos nós estamos incluídos aqui, né? Cumpre a cada um de nós submetermos um temperamento impulsivo. Olha só,
e dominar nossas palavras. E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. Então temos que submeter nosso temperamento impulsivo e temos que dominar nossas palavras. Tá? E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. Olha o texto continua. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Isso é sério, né? Olha só. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Já pensou como isso é sério? Então, nós vamos começar falando do relacionamento hoje, falando sobre as palavras, né? Poderíamos falar muita coisa sobre relacionamento, etc. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, nesse primeiro encontro, como o pastor já falou, sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Por quê? Porque se nós não controlarmos nossas palavras, o nosso gênio, primeiro, somos escravos de Satanás. E segundo, todas as palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Já pensou? Claro, eu creio que nenhum dos que estão aqui, que estão nos ouvindo nesta live, querem fazer uma oferta a Satanás. Ninguém quer isso. Mas o alerta de Deus para nós é que se não cuidarmos do nosso gênio, das nossas palavras, né, e falarmos palavras desagradáveis com as pessoas, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, né, de forma impaciente, sai para lá, etc., irritada, isso, toda vez que fazemos isso, estamos dando uma oferta à satânica majestade. Né? Esse texto continua, olha a segunda parte dele. E é uma oferta custosa, olha só, uma custosa oferta. Mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Olha só. A restrição que a palavra de Deus nos impõe é para o nosso próprio bem. Então, queridos, eu queria já começar, então, para que você entendesse a importância do que nós falamos, a forma como falamos, a forma como nos dirigimos às pessoas. Isso é muito sério, né? Olha, o texto está dizendo que é uma custosa oferta, tá certo? Mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus. Por quê? Por que ela é custosa? Porque ela destrói a paz, a felicidade das famílias inteiras, destrói a saúde, né? Quantas pessoas perdem saúde por causa disso, de irritação, etc. E o pior de tudo, né? É perder a vida eterna, ok? Então, aí o conselho é bem sério. Por isso, então, nós vamos gastar esses minutos aqui da nossa live falando sobre que palavras eu posso usar de forma positiva no meu relacionamento, né? Com o meu cônjuge. E também vamos lembrar e alertar sobre palavras negativas, né? Que são essas que às vezes são custosa oferta a Satanás. E nós não queremos que a nossa casa, o nosso lar tenha oferecer custosa oferta ao inimigo, né? Mas o que eu vou fazer então no nosso encontro de hoje? Eu vou começar dando alguns exemplos de palavras negativas, tá bom? E depois, no final, eu vou falar das palavras positivas. Por quê? Porque eu quero que as palavras positivas fiquem gravadas em nossa mente, né? Se eu falar as positivas no começo e no final as negativas, aí você vai ficar com a negativa na sua cabeça, né? Então, eu vou começar pelas palavras as palavras negativas e terminar com as positivas. Combinado? Então, alguns exemplos de palavras negativas, né? Às vezes, a gente, sem querer, né? A gente já traz isso, às vezes, do berço, né? Talvez a nossa família foi uma família muito conturbada, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, talvez uma família que discutia muito, brigava muito. E aí a gente traz isso como bagagem. E muitas vezes a gente diz assim, você nunca faz as coisas certas. Essa é a primeira frase ali, né? Você nunca me dá atenção, você nunca...
a gente sempre está julgando o outro com palavras negativas, você já viu? Né? A gente sempre está jogando a culpa no outro. Olha uma outra palavra negativa aqui, olha. Eu disse a você que isso não ia dar certo. Parece que a gente está sempre procurando, nas palavras negativas, uma forma de estragar, né, o outro que é o erro, né? O outro que está sempre errado. Né? Ou então, quando a gente erra, o outro vai falar alguma coisa, fala, não quero falar sobre isso, sabe? Não sei se você já viu pessoas que quando você vai querer explicar alguma coisa, falar com ele já se fecha. Não, eu não quero falar sobre isso, sai daqui, né? A gente sempre tem que estar aberto ao diálogo, né? É claro que às vezes a gente não está bem, então é óbvio, a gente tem que respeitar o outro, o respeito está acima de tudo. Você vai ver que uma das características do amor, nós vamos ver no final, é o respeito, né? Respeitar o outro. Mas sempre, toda vez que acontece alguma coisa, a pessoa vai se dirigir a você para explicar, para falar, você diz assim, eu não quero falar sobre isso. Então não tem diálogo, né? E a gente precisa estar aberto ao diálogo. Nem sempre o que o outro vai falar nos agrada, mas a gente tem que estar atento, porque ele pode estar com a razão, né? Ele pode estar falando coisas verdadeiras, né? Bom, continuando então, outros exemplos, né, de palavras negativas. Olha lá. Você sempre faz isso, né? Então perceba que a maioria delas, nas palavras negativas, o outro é o alvo, tá vendo? Você sempre. Quando é que você vai aprender? Eu me lembro que, no começo do meu casamento, né, às vezes esquecia a toalha molhada em cima da cama. Quem já não fez isso, né? Mas eu aprendi rapidinho, tá? E às vezes a esposa falava, né? Ué, já não te falei, né? Quantas vezes eu preciso dizer? Só que, olha só, uma vez eu vi a toalha dela também em cima da cama, depois do banho, né? E eu fui falar, viu? E aí? Como é que fica? Ela disse assim, não, sou eu que guardo, então eu posso deixar. Eu falei, é? Então quer dizer que eu também posso deixar e depois eu guardo. Mas era o início do relacionamento, né? A gente estava ajustando algumas coisas, tá certo? O que não pode é ficar repetindo a vida inteira, já pensou? Quantas vezes eu preciso dizer? Quando é que você vai aprender? Então, esse tipo de palavra vai minando, vai destruindo a beleza do relacionamento, né? E a gente precisa estar atento a elas. Olha o que o Lar Adventista, na página 50, nos alerta. Olha lá, diz assim, o amor é uma planta de origem celeste, né? E precisa ser cultivada e nutrida. Como que eu faço isso? Aí vai na sequência. Como que eu cultivo essa plantinha de origem celeste chamada amor no meu relacionamento? Olha lá. Corações afetivos, marquem bem. Palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem todos quanto entram na esfera desta influência. Perceberam? Então, veja, o seu relacionamento ele é baseado no amor? Se sim, bom, o amor é uma planta de origem celeste. E o Criador do amor, que Deus é amor, ele diz assim, você quer cultivar essa plantinha, deixar ela bem, então precisa ter corações afetivos, palavras verdadeiras e amoráveis. Isso vai fazer com que a sua família seja feliz. Perceba a importância da palavra? Por isso que hoje, ao tratarmos de relacionamento, nesse encontro de sacerdócio do lar, eu quero dar atenção especial ao uso das palavras, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa apresentação, né? Eu quero ler com vocês alguns textos da palavra de Deus. Por quê? Porque talvez você chegou até aqui e você falou assim, nossa, pastor, mas é tão duro controlar a minha língua, né? A hora que vê, eu já falei. E você sabe que isso vai minando o relacionamento e chega o tempo em que uma pessoa chega, pastor, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar com essa pessoa, eu não aguento mais ser ridicularizado, eu não aguento mais ser cobrado, eu não aguento mais tanta reclamação, né? Então, olha o que a palavra de Deus nos diz nesses 3 textos que estão aqui.
ela nos informa que Deus pode mudar a cada um de nós, né? Primeiro texto, Daniel 1:9. Olha o que diz aqui, olha, eu estou com a minha Bíblia aqui, se você está com a sua aí, também pode nos acompanhar lendo. Daniel 1:9 diz assim, olha, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha que interessante. Foi Deus que colocou no coração do chefe dos eunucos para que eles tratassem bem a Daniel. Você percebeu? Então, se você está com dificuldade de cuidar das suas palavras, do seu relacionamento, peça a Deus. Ele pode mudar os sentimentos. Quando você imagina que tudo acabou, porque, né, durante os anos do relacionamento, talvez você não cuidou muito das palavras, né? Acabou humilhando demais o seu cônjuge, seus filhos, e agora, então, o relacionamento se tornou árido, né? Seco, difícil. Então, olha o que a palavra de Deus nos diz, que Deus pode mudar sentimentos. Veja, Deus atuou de maneira poderosa no chefe dos eunucos, que ele teve misericórdia e compreensão. Olha só. Um outro exemplo está lá em Êxodo, vou ler com vocês aqui também, né? Êxodo, capítulo 3, verso 21. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Eu darei, é Deus falando, né? Eu darei mercê a este povo, o povo nosso, né? Desculpa, o povo de Israel, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Olha só. Deus iria tocar no coração deles, é claro, por causa da morte, né, dos primogênitos, mas eles iriam dar, e eles não sairiam com a mão vazia, né? Deus fez com que eles mudassem o sentimento deles em relação à família, o povo de Israel, né? Muito bem. E a última passagem que eu quero ler com vocês está em Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Só para vocês verem como o poder de Deus, né, em transformar sentimentos, em mudar corações, né? Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Olha o Senhor falando. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, né? E aí continua. Olha o texto dizendo aqui, ó. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Quem que foi? Aqui diz que todos aqueles cujo espírito Deus despertou, né? Então o Senhor despertou o desejo deles de saírem e reconstruírem Jerusalém. Então, se Deus pôde fazer isso com aqueles homens, pode fazer com você também, meu irmão, minha irmã, né? Você que é sacerdote do lar, você que está à frente da sua família, Deus pode mudar. Ore por isso, creia nisso, que Deus tem poder para isso. E cuide das palavras. Lembra que eu falei no começo? Se você não estava aqui no comecinho, mas pode voltar depois do vídeo, lá tem um texto bem claro que precisamos cuidar das palavras, né? Da maneira como falamos com os nossos queridos. Ok? Muito bem. Então, qual deve ser a nossa atitude diante dessa revelação de Deus? Tá? Deus está nos revelando aqui que devemos cuidar com as nossas palavras, né? Evitar as palavras negativas, onde a gente sempre culpa o outro, né? Você faz isso, você aquilo, você não aprende, você... Parar de acusar, de reclamar e começar a mudar as atitudes. Orar por isso. Então, qual deve ser, então, a nossa reação diante disso? Olha lá. Primeiro, se o Espírito Santo disser que faça algo que não quer, faça. Obedeça ao Espírito Santo de Deus, né? Isso não é hipocrisia, tá bom? Isso é obediência. Alguns usam aquela velha frase, né? Que diz assim, mas eu sou assim e não mudo. Não diga isso. Tá bom? Não sou assim e não mudo. Porque você está limitando o poder do Espírito Santo. Ele pode mudar. Ele pode. Ao longo da história na Bíblia, você tem, por exemplo, a experiência do apóstolo Paulo, né? De perseguidor dos cristãos. Paulo
não se tornou alguém que foi perseguido, uma bênção, né? Pedro, né, que era duro, se tornou, né, alguém maleável, cheio do Espírito. João, filho do trovão, o discípulo do amor, né? Moisés, que matou um egípcio com as próprias mãos, né? Ele queria libertar o seu povo. A Bíblia diz que ele foi chamado o homem mais manso da terra. Então, queridos, nunca diga que você não pode melhorar, não pode mudar, não faça isso, né? Obedeça, isso não é hipocrisia, é fé, né? E olha só, quando obedecermos, o Senhor vai realizar, então, o que Ele quer para nós, né? Ele quer a nossa submissão a Ele, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, do nosso lar, do nosso relacionamento, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, então. Aqui eu cheguei, então, num texto da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? É a poesia que o apóstolo São Paulo escreveu. Veja, aquele homem que era perseguidor dos cristãos, né? Que segurou o manto enquanto apedrejavam Estevão. Agora, depois de ter a revelação de Deus, ele escreve o capítulo 13, né? Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, e aqui está entre parênteses Deus, porque Deus é amor, né? Se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não buscá-lo num relacionamento pessoal com Deus, ele diz, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ele continua: ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse tal fé a ponto de transportar montes, se não tivesse amor, mais uma vez entre parênteses, que é Deus, né? Nada seria. E olha lá, ele diz, mesmo que eu repartisse todos os meus bens, e desse tudo aos pobres, entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso de nada valeria. E agora, queridos, olha, presta atenção. Paulo vai dizer, então, agora, o que é amor? Claro, Deus é amor, mas o que é Deus, então, se ele é amor? O amor, ele reflete o que é Deus, o caráter de Deus. Então, ele vai descrever numa linguagem humana, obviamente, né? Porque a nossa linguagem humana é limitada para descrever um Deus infinito, né? Mas ele começa dizendo, olha só, o amor é paciente. Lembra que eu falei lá no começo de palavras pacientes, né? Então, o amor é paciente. Em outras palavras, queridos, olha só, toda vez que você tem paciência com seu filho, paciência com seu cônjuge, paciência, né, um com o outro, ele vai entender que é amor. Olha só. Bondoso, benigno, né? Ali quer dizer bondoso. Aqui na benignidade entra palavras de apreciação, né? Olha lá, continuando. O amor não arde em ciúmes, apesar de ele ser zeloso, cuidar do que é seu, ele não fica brigando, xingando na frente dos outros por causa de ciúmes, né? Isso não é amor, isso é algum descontrole emocional que precisa ser tratado, né? Se você tem um ciúme exagerado, precisa procurar ajuda, né? Que às vezes alguma coisa está em desequilíbrio. Zelo, cuidado, né? É uma coisa. Agora, ciúme exagerado estraga o relacionamento, né? Veja que agora Paulo já não consegue mais escrever o que o amor é, então ele diz o que o amor não é. Então ele diz, o amor não é vaidoso. O amor não faz nada indevido. O amor não é egoísta. Então ele é altruísta, né? O amor não se irrita. Olha só que desafio, né? É por isso, meus queridos, olha aqui. Eu também estou com vocês. É um desafio. Agora eu pergunto, como conseguir fazer tudo isso aqui, pastor? Como fazer isso aqui, meu irmão? Relacionamento com Deus. Buscando a Ele. Primeiro Deus, cada dia de manhã, né? Ao levantar, já ir à presença dEle, colocar nossa família no altar de oração, né? Bom, continuando. O amor não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. E aí vem ali, olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor verdadeiro jamais acaba. A paixão, sim. A paixão dura 3 anos, né? A gente vê aí
esses famosos, bonitos, casam, tem carro, tem tudo para ser feliz, mas não tem Deus. Então eles ficam só na paixão. Paixão dura o quê? 3, 4 anos? Né? É o tempo dos feromônios estarem, né, ativos ali e tal. Só relacionamento físico, né? Passou os 3, 4 anos, acabou, não tem amor. Porque amor só existe em Deus. Deus é amor. Ok? Bom, você quer que seu relacionamento dure? Procure colocar alguém que é eterno no meio dele, que é Deus, né? Muito bem. Bom, então vamos encerrar a nossa apresentação de hoje, como eu disse, falando exemplos de palavras positivas, tá bom? Vamos lá? Então vamos dar alguns exemplos aqui das palavras positivas. Negativas já vimos, que é quando a gente foca muito no outro, reclama, você não aprende, você é sempre assim mesmo, já não te falei, né? Então são palavras negativas que a gente tem que evitar, tirar isso do nosso vocabulário. E acrescentar, né, as palavras positivas, ok? Beleza? Posso continuar, pastor? Pode continuar. Então vamos lá. Vamos em frente. Olha só, alguns exemplos de palavras positivas para a gente colocar no nosso relacionamento. Você que é um sacerdote do lar, né, e está junto aqui conosco, olha lá. Você é fantástico, ou fantástica, né, se você está falando para sua esposa. Já pensou? Você ouvir isso? Mas de forma sincera, do coração, você olhar para o seu cônjuge e dizer, nossa, te admiro tanto, né? Te admiro por causa disso, daquilo. Tá? Todo mundo tem falhas, então ore pelas falhas, mas elogie aquilo que você admira, né? Olha só, uma outra coisa. Às vezes a esposa pode olhar para o esposo e dizer, olha, eu preciso de você para você me ajudar aqui. Olha que diferença, né? Eu preciso de você, né? Outra palavra que está em desuso, mas a gente precisa usar, principalmente para os filhos, ó. Por favor, me ajude. Às vezes, a gente fala assim, ô moleque, pega lá. Ô menina, faz isso. Como é que a gente vai ensinar para eles, né? Ser respeitosos, né? Saírem da nossa família com respeito pelos outros, se a gente não os respeitar, né? Então, no relacionamento, a palavra por favor, obrigado, né? Me ajude, né? Com licença. Uma vez eu estava numa igreja, pastor Gleidson, falando com o pessoal ali, e tinha, acho que, falado alguma coisa parecida com essa que eu estou falando aqui, né? De palavras positivas contra palavras negativas. E aí, então, ao cumprimentar na porta, tinha lá um senhor, e tinha 2 irmãs conversando, ele tinha terminado o culto, e ele queria passar, e ele passou bem no meio das irmãs, empurrando as 2, uma para cada lado, sem falar nada, nem com licença, nada. Eu lembro que as irmãs olharam e falaram, nossa, será que ele não entendeu o que são palavras positivas? Então a gente precisa pôr em prática, né? Aprender a falar com licença, por favor, né? Eu preciso de você, você é fantástico, né? Muito bem. Outra coisa, eu sinto que... olha aqui, isso aqui é importante. Eu sinto. Ao invés de você falar assim, você não aprende, você pode usar assim, como você se sente. Olha, eu sinto que você não me dá atenção, né? Eu sinto que não sou o principal, né? Você está falando do seu sentimento. Eu sinto rejeitado, eu sinto deixado de lado, né? Será que eu estou errado, né? Então você vai falar do seu sentimento, o que você sente, tá? Não do outro, mas falar de você. Como você se sente em relação àquilo que está acontecendo, né? Às vezes você quer conversar com o seu cônjuge e ele está assistindo televisão, né? Então você pode dizer, olha, eu sinto que a gente não conversa muito, entendeu? Eu sinto que a gente não conversa muito. São palavras positivas. Ao invés de falar assim, você nunca me dá atenção, né? Que é a palavra negativa. Você vai dizer como você se sente em relação àquilo, qual o sentimento que vem a você, né? Então, essas palavras são positivas. Como você se sente, né? Outra palavra difícil de a gente usar, né? Ixi, não é fácil. Eu sei por mim, né? Mas é admitir o nosso erro, né? Chegar para o outro e dizer, olha, realmente você estava certo, eu errei. Que desafio. Pedir perdão, né? Mas, queridos, oremos. Deus pode mudar sentimentos, já vimos isso, já mudou os sentimentos de muitas pessoas. Por que não pode mudar o nosso? Claro que pode. Ele é poderoso para isso, né? Então, errei, peça perdão,
e assuma. Não, eu errei, né? Talvez o outro possa até, tá vendo? Aí, ó, sempre, né? Mas tudo bem, continue firme, né? Mostre por teu exemplo como é ser, né, diferente. E a palavra sinto muito, né? Desculpe, sinto muito. Tá aí, né? São palavras positivas. Alguns exemplos, né? Olha lá, me dê uma sugestão, o que você acha? Eu aprecio você nisso, né? Quando alguém faz alguma coisa, você gosta, nossa, que legal, gostei da sua ajuda, parabéns, né? Muito obrigado, olha lá. E não esqueça de dizer para o seu cônjuge, eu amo você, né? Alguns dizem assim, pastor, mas eu disse no dia do meu casamento. Não, mas tem que falar sempre, principalmente se for o esposo, para a esposa, né? Mulher gosta de ouvir palavras, né? De elogio, né? Palavras como eu te amo, sinceramente, né? De coração, ok? Muito bem. E pastor, eu vou encerrar com esse texto aqui, que eu acho que já está de bom tamanho, né? A gente já está concluindo aqui o horário, mas eu queria terminar com esse texto aqui e depois ler um texto da Palavra de Deus, tá bom? Olha esse texto do livro Testemunhos, volume 3, página 182. Diz assim, sempre, ó, presta atenção nisso, sempre surgirão coisas para aborrecer, confundir e pôr à prova a nossa paciência. Olha só, Deus já disse que sempre vai surgir coisas para aborrecer, confundir e pôr à prova a paciência. E o que é o conselho? Devemos estar preparados para isso. E não ficar agitados ou impulsivos. Devemos ser calmos e bondosos, o que quer que aconteça. É um desafio ou não? Devemos ser calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Mas olha aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui para você. Olha lá. A alma que recebe a Cristo recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Amém? A alma que recebe a Cristo recebe com ele também o poder de viver a vida de Cristo. Tá certo? É um desafio tudo que nós conversamos aqui, tá? Vou até interromper o compartilhamento aqui. É um desafio tudo que nós conversamos aqui. Eu sei, não é fácil. Ninguém disse que é fácil, né? É um desafio. Mas a promessa é que o mesmo Deus que chamou você para ser semelhante a Ele vai dar poder para a gente conseguir fazer isso. Tá? Eu falei, pastor, que eu queria terminar com uma palavra, né? Um verso da palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de João, tá? Capítulo 13, João capítulo 13, verso 35, ok? Isso aqui eu creio que é um dos versos que eu e você podemos orar nele, através dele, por essa promessa sempre, né? O texto diz assim, olha, 13:35 de João. Nisto conhecerão todos que sois meus seguidores, ou meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Queridos, vocês querem ser conhecidos pelos outros como seguidor de Cristo? Tenha amor um pelo outro. Eu quero contar para você uma experiência que aconteceu comigo hoje, pastor Gleison. Será que dá tempo? É rapidinho. Dá tempo, dá tempo. Então tá bom. Hoje eu estava indo para a associação, né? Hoje começaríamos os 10 dias de oração. E aí eu chamei um Uber, ia deixar o carro com a minha esposa, a gente só tem um carro. E chamei o Uber e veio um senhor todo animado, bacana, né? E aí então, fomos conversando, e ele já agradeceu, Gleidson, porque quando eu entrei no carro eu cumprimentei, desejei um bom dia a ele, né? Bom dia, tudo bem? Ele já achou diferente, falou, opa, que legal, né? Bacana, ok? Aí depois, na conversa, ele perguntou o que eu fazia, e eu disse que era pastor da Igreja Adventista. Ele falou, que legal, eu imaginei que se eu fosse um advogado, né, porque eu estava de terno e tal, ou um pastor, puxa, que bacana, da Igreja Adventista. Eu falei, pois eu conheço a Igreja Adventista. Eu falei, conhece? Na verdade, eu conheço um irmão da Igreja Adventista, olha só, um irmão da Igreja Adventista. Eu falei, puxa, que legal. E aí, meus irmãos, olha a minha surpresa.
ele começou a falar tão bem desse irmão da igreja adventista, que eu não conheço ele. Ele perguntou se eu conhecia, eu falei, não conheço. Eu não sei quem ele é, pessoalmente, mas eu já sei a maneira como ele age. Percebeu? Eu não conheço, pastor Cleiton, eu não conheço, mas eu sei quem ele é. Entendeu? Eu não conheço, mas sei quem ele é. Por quê? Porque ele falou que é um rapaz que não entra em briga, ele é apaziguador, né? Sempre quando tem uma confusão, achando fulano, ele vai ajudar, né? Olha que interessante. Eu não conheço esse irmão, mas eu sei quem ele é, porque o testemunho dele falou mais alto, né, do que as palavras dele, certo? Então esse é o nosso desafio. Queremos trazer pessoas para Jesus? Comece sendo um pouquinho de Jesus para as pessoas, né? O texto aqui diz bem claramente: nisto conhecerão todos que sois meus seguidores, meus discípulos, se tiverdes amor. O que é amor? Paciência, bondade, né? Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Se tiverdes isso, queridos, nós vamos alcançar muitas pessoas para Jesus. Eu sei que esse é o objetivo nosso que estamos aqui, né? É através da nossa família testemunhar para as famílias que estão ao nosso redor. E o meu desejo, e a minha oração, é que o Espírito Santo de Deus nos encha do seu poder para sermos mais semelhantes a Ele cada dia, que a sua família, queridos, o seu lar, você que é sacerdote do seu lar, seu exemplo, né? Faça do seu lar um pedacinho do céu aqui na terra, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Josemar Ventura. Foram realmente palavras de ânimo, motivação, de alerta. Eu creio que as pessoas que assistiram este encontro vão sair daqui satisfeitas e também motivadas a exercer o dom da palavra positiva. Isso é muito importante no nosso relacionamento interpessoal, relacionamento com o casal, relacionamento com os filhos, com os líderes da igreja, enfim. Isso muda completamente a nossa cosmovisão familiar e relacional, né? Eu creio que muitos vão sair daqui motivados. Pastor, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Temos aqui a nossa querida amiga Audilene. Eu já orei por todos os pedidos, enquanto eu falava aqui, eu orava aqui, já orei, mas também vamos interceder novamente pela Audilene. Pede oração pelas suas duas filhas, a irmã Deuselina, ela pede oração pela restauração do seu casamento. Temos aqui a irmã Talita, acho que é Rai Talita, ela pede oração por toda a sua família, e também a irmã Leonora, que é a minha sogra, ela pede oração por todos que precisam de um milagre na vida conjugal, né? Então, são muitos casais aí que estão passando, né, por algumas dificuldades na área conjugal, familiar também. E quero, assim, agradecer, porque hoje nós encerramos também mais uma jornada no grupo Sacerdote do Lar. Nós temos dois grupos, pastores, de quase 400 pessoas, né? Ficou muito grande o primeiro grupo, eu tive que fazer um outro. Então, tem um grupo Sacerdote do Lar e tem um grupo Sacerdote do Lar 1. E aí nós estávamos fazendo esses 21 dias, onde nós colocamos a nossa família na presença do Senhor. A cada manhã, nós colocávamos ali uma meditação e nós intercedíamos pela nossa família, pelo nosso cônjuge, e Deus realmente abençoou a muitos, né? Então, quero, pastor, que o senhor ore por todos esses pedidos aqui e também uma oração de término, né, da nossa jornada de 21 dias, e começando hoje também a jornada dos 10 dias de oração, né? É verdade, é verdade. É verdade. Ok, podemos orar então? Podemos sim. Ok. Nosso grandioso Deus, nosso Pai de amor, obrigado porque o Senhor cuida de nós, Pai.
O Senhor nos ama tanto, a ponto de dar o dom mais precioso do céu, teu Filho amado Jesus, para morrer em nosso lugar, Pai. Amém. Querido Deus, queremos reconsagrar todas as famílias que estão conectadas conosco aqui, neste momento, aquelas que participaram do grupo Sacerdote do Lar, preparado com tanto carinho por teu servo, pastor Gleidson. Pai, nesses 21 dias, eles colocaram cada dia diante do seu altar a sua família, Pai. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nos transforme, nos mude. Nossa maneira de pensar, agir, tão contaminada pelo pecado, mas purificada pode ser pelo sangue de Cristo, pelo teu poder do Espírito Santo, Pai, por favor. Por isso, reconsagramos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos, Pai, por favor. A vida da nossa família, o nosso cônjuge, nossos filhos, Pai. Sabemos que vivemos num mundo terrível, mas o Senhor é conosco, o Senhor estará sempre conosco. E, Pai, quando nos colocamos diante de Ti em oração, os anjos maus tremem, Pai, porque uma pessoa de joelho, o Senhor vem para ajudar, ninguém pode contra ele, Pai, por favor. Por isso, colocamos mais uma vez as famílias em tuas mãos. Abençoe de maneira muito especial os pedidos que aqui foram mencionados pelo pastor Gleidson, pela restauração do lar, né? Pelas famílias. Por favor, Pai, ouça-nos. Não somos nada, mas o fazemos pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, nosso Senhor. Dá-nos uma boa noite, nos abençoe, continue abençoando de maneira poderosa o ministério do teu servo, pastor Gleidson, sua família, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. 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 Muito bem, queridos, foi muito bom estar com vocês. Vamos ter o segundo encontro em breve, tá certo? Não vai demorar tanto para acontecer, mas quero agradecer aqui já de coração o pastor Josemar. Quem sabe, pastor, nós podemos trazer, né, o nosso pastor lá da União Central para fazer aqui, né, uma podemos palestra. Sim, Marcelo. Opa! É só marcar, viu, Gleison? Me passa a data com antecedência que a gente chama ele, Marcelo. Certo, eu vou programar aqui uma data especial para a gente fazer aqui um encontro, né, um encontrão das famílias sacerdotes do lar. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e um forte abraço. E estejam conectados com a jornada 10 dias de oração e no sábado, dia 20, 10 horas de jejum. Deus vai derramar bênçãos sem medidas nas suas vidas. Um forte abraço, uma boa noite a todos e amanhã estaremos juntos lá no Grupo Sacerdote do Lar. Tchau, tchau. Valeu.